acrescentou, que já é praticamente uma nova ProEx. Então é um conteúdo novo, claro, que dando continuidade. Então seria isso, né? Até 5%, 10%, 30% a gente pode dizer que é uma Max Morex. Você fez 130%, mas quando passa desses 50%, já é muita coisa. Já é a ReproEx. Quer saber? Valdo, tem lógica? Tem lógica para você, Antônio? Então tem algumas aproximações aqui. O conceito de Max Morex, a ReproEx e aquilo que você tem comentado da Extra ProEx também. Como é que você diferenciaria isso daí? A Extra ProEx é a hora que muda o objetivo muito forte. Pegou para o outro lado, por exemplo. Entendeu? Aí muda tudo. Agora, eu já vi gente que mudou assim devido ao processo de religião. Entende? A pessoa mudou totalmente. Que é o contrário da síndrome de Swedenborg. Pensa o contrário, você vai entender. Professor, então, como é que a gente poderia extrapolar isso aí para a questão do grupo? Na ReproEx, porque você teria que também mudar mais de 50% do que aquele grupo tinha. Não é que aquele grupo, é o trabalho que foi feito, já está feito, pode pegar outra coisa. Ah, tá, o trabalho foi feito. Foi feito. Então... ReproEx sempre vem em cima de um trabalho que está completo. Completou, houve uma completude. Eu não entendi direito a Extra ProEx. Você falou uma mudança de objetivo forte, mas deixa eu explicar melhor. Por exemplo, se vocês tivessem dado qualquer erro ou desvio muito grande, eu teria que mexer sozinho com outras coisas. Eu teria que eu fosse fazer um negócio diferente. Entendeu? Trabalhar diferente, sem vida pública, sem nada, por minha conta. Sem geração do chefe. A opção de coisa. Seria uma ReproEx, que o objetivo todo foi reestruturado. Mas essa Extra ProEx ela não vai mudar, é a mesma ProEx, só que muda o objetivo. A ProEx não é bem a mesma, né? Mas já mudou. Mudou o objetivo, já mudou muita coisa. Uma instituição, ela tem uma razão social. Se mudar a razão social, mudou a instituição. Ela não deixa de ser instituição, mas mudou, né? A essência, o desiderato, o escopo. Ontem foi falado 2 marcos aqui, 2003 e 2007. Eu ainda não consegui entender esses 2 marcos na ReproEx. O senhor pode... O que a gente está falando aí é melhor você ver o negócio dos 5 anos. Explica para ela o que é que a gente pensa disso. Ele tem mais a ideia do que é, que eu falei. Ó, vamos ver daqui a 5 anos como é que vocês estão. Você sempre comentou. Olha quantas pessoas tem aqui hoje e como é que era quando há 5 anos. Você comentou a questão da qualificação da assistência, que haveria, né, um diferencial na qualificação da assistência. Vocês lembram quando eu contava, em 2003... que a hora que tinha 17 pessoas, às vezes acontecia no sábado. Era multidão. 17 pessoas, hoje tem uma multidão no holociclo. E outra coisa, não tinha nada por fora, era só lá. As ICs que você comenta, né? Hoje já tem quantas ICs que não tinha? Vamos examinar quantas ICs apareceram de 2003 para cá. Quantas são? Não, eu acompanho... Pega lá e vê as datas. Professor Valdo. Professor Valdo, eu acompanhei tudo isso, eu só queria entender com o conceito de ReproEx. Está dentro da característica de ReproEx? A ReproEx é para ampliar essas coisas todas, entende? Tem que examinar aí e ver cada qual, o que está, o grupo, o que tem. Tem que entender o conceito. Entendeu? Professor Valdo, mas então, sobre essa questão do conceito, depois que o senhor teve aquele acidente, né, e que teve a ressoma de várias pessoas que estão aqui, mas inversores têm um perfil bem específico, isso aí é uma ReproEx clássica? Não, ali não era não. Ali era um problema para estabelecer o pedágio. Eu estava fazendo o pré-requisito. Que tudo foi feito. Porque uma vez o senhor comentou que dependendo... Morex. Não, mas, dentro daquele processo dependendo... todo, aquilo era Morex, mas baseado no meu serviço particular. O acidente é um processo meu. Com aquilo, eu aumentei o meu cacife. Escopo. Não, o meu cacife. Eu limpei certas coisas e pude trabalhar. É tanto que depois disso eu fui trabalhar num negócio muito mais sério.
que foi para desfazer uma coisa que ia demorar muitos anos. A empresa lá. Agora, o cálculo era para demorar 20 anos, e não demorou, não. Então, a rigor foi até menos. Foi a metade disso, a gente já tinha resolvido o problema. Entendeu? Agora, eu entrei para... Eu não podia falar nada, não podia dizer nada. Primeiro é o seguinte, vocês já viram falar naquele negócio? Ascensão e queda do império, não sei o quê. Lá era ascensão e queda de um processo industrial. Primeiro eu tinha que elevar aquilo ao máximo, depois cair com tudo. E não podia prejudicar ninguém. Saí de fininho, numa boa francesa, e isso tudo foi feito. Aquilo me ajudou. Me ajudou nesse assunto, porque deu cacife, deu mais força. Agora, com isso, me ajudou também no geral aqui, para trazer vocês, melhorar o ambiente, que a gente mexia com muita gente. Só alguns milhões de pessoas, hein? Muita gente pôde ressomar em função do seu acidente na hora que você passou? Não, eu não sei ali foi pré-requisito, mas o processo do Brasil todo foi modificado, somente entre São Paulo e Rio. Aquilo que a gente estava mexendo. Então, isso tudo mexeu com muita gente. Nossa, isso aí já é coisa. Mas, olha, ninguém sabe disso. Eu não posso estar falando, porque tem muita coisa que tem andamento. É verdade. Tem que deixar para lá. Pelo Agora, corte do negócio. por exemplo, eu não pude falar naquela ocasião, o doutor Canuto Abreu veio e me convidou para dirigir as empresas. Um dos motivos também era esse. Eu não podia nem, assim, temporariamente. Nem temporariamente não dava para fazer. Entendeu? E eu sabia que eu estava, vamos dizer, de stand-by, aguardando, na boca, entendeu? E a coisa aconteceu. Foi alguns anos depois o negócio aconteceu. Agora demorou. Agora, eu tirei proveito de tudo que eu pude. Outra coisa, foi aí que eu escrevi o Projeciologia. Por 19 anos que eu trabalhei com Projeciologia. Uns 10, 12 anos eu estava envolvido nesse contexto. E outra coisa, eu passei também mais ou menos 12 anos sem ter muita vida pública. Era menor. O negócio era mais sério. Então, tudo tem sua razão. Nós temos que colocar, na hora que você faz um levantamento da programação existencial, todas as vertentes, vieses, variáveis, aquilo que você aparentemente assim não acha que é pertinente, coloca, que às vezes no fim tem relação. Agora, depois você tem que fazer as relações que são primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, da periferia. Uma boa parte disso está tudo entrosado e imbricado de uma tal maneira que é difícil você separar os liames. A coisa é muito mais séria do que a gente pensa. E a vida humana é feita desse jeito. Por exemplo, eu não acho que esse amparador que chegou aí, esse evoluciólogo, que é a primeira vez que ele me vê. Não. Não existe isso. Agora, eu lembro mas ele sabe. Você está entendendo então como é que são as coisas? Então a vida, você nunca pode estar no escuro aqui. Nós somos obumbrados, ou obnubilados, ofuscados pela realidade do processo do elétron. Walter, lá no verbete cláusula pétrea, você coloca os tipos de cláusulas de acordo com egokarma, grupokarma e polikarma, né? Dentro da mesma proex da pessoa, você dá vários exemplos. Isso que você está falando, por exemplo, você dedicou lá o processo lá da empresa, né, essas questões secundárias, terciárias e tal. Quer dizer, você está levando tudo isso e às vezes é como... Tudo isso faz parte do meu contexto particular, que vai refletir no contexto grupal. Vai repercutir lá, mas eu penso assim, aquela pessoa, por exemplo, fazendo uma analogia, que na vida profissional ela de repente para de trabalhar um tempo para fazer um mestrado no exterior. Sim. Ela tem que parar algumas coisas. Aquilo da outra... é o pré-requisito. Então, ela tem que parar. Ela está pagando pedágio para poder alcançar aquele patamar na frente. É mais ou menos isso que você fez. Né? Algumas coisas você parou. Eu fiz odontologia, mas eu queria fazer medicina, porque isso é que ia abrir meu caminho. E foi o que aconteceu. Deu trabalho, mas valeu a pena. Outra coisa, eu fui pagar eu mesmo meus estudos, fui trabalhar para isso. Um menino de 13 anos começar a trabalhar, hoje, isso até é contra a lei. Agora veja, eu comecei a trabalhar entregando marmita aos 5 anos. Como é que é isso? Eu não podia.